Vamos, então, acompanhar a entrevista com o técnico Felipão. Logo na segunda etapa, com 1 a mais, acaba tomando o empate do Cuiabá. Queria que avaliasse o resultado e a chance desperdiçada neste momento de entrar, pelo menos, no G4 do Brasileiro. Eu só acho que nós estamos dimensionando diferente da realidade. Apenas o seguinte, nós somos um time bom, mas não é tudo essa maravilha que a gente pensa. Então, nós conseguimos o grande feito de chegar a uma final de Libertadores, mas nós sabemos que para jogar o Campeonato Brasileiro, quase todas as equipes mesmas que estão lá atrás são iguais. E com 10 nós empatamos com o Avaí, com 10 tomamos o gol do empate em casa. É quando nós mentalizarmos de que somos iguais aos outros no Campeonato Brasileiro, pode ser que a gente tenha algumas colocações melhores ou faça alguma coisa a mais para merecer a vitória. Nós não merecemos ganhar o jogo de hoje, nem merecíamos perder o jogo do Avaí. Então aconteceu o que aconteceu. O empate eu não vou ficar cobrando deles mais do que a gente pode cobrar. Já cobramos pela Libertadores, conseguimos o resultado. Agora a cobrança vai ser feita de acordo com os jogos que temos pela frente, as colocações que vamos fazer para saber com quem vamos jogar no fim do ano. Ninguém é titular, não, a camiseta não vai ser 2 daquele, 3 daquele, vamos jogar. E quando jogarmos, eu vou decidir depois para o jogo final. Sabrina Coelho, do Furacão Live. Felipão, hoje o segundo tempo todo com um homem a mais e praticamente o jogo todo equilibrado. Explica isso, o cansaço, o desgaste dos jogadores? Explica de alguma forma, não? Não explica não. Explica que jogou mal. Segundo tempo, principalmente, jogou mal. Em vez de trabalharmos a bola, rodarmos a bola, parecia que estávamos jogando a classificação final. Não é a classificação final. É mais um jogo em que poderíamos somar 3 pontos. Só isso. Nós estamos classificados para o ano que vem, já temos 43, 44 pontos, já estamos tranquilos na Libertadores, temos que ter a tranquilidade para jogar. E não tivemos a tranquilidade, aceleramos quando não precisávamos acelerar. Então, o que aconteceu foi, o que nós fizemos de bom no segundo tempo lá em Florianópolis, fizemos de ruim aqui. Marco Pires, TV Band. Felipão, o que você achou pior na equipe do Atlético de hoje? Se foi na marcação ali no escanteio, alguma coisa individual, atuação do Pedrinho, o que você poderia falar? Não tem atuação de ninguém. Pedrinho não joga sozinho, são 11, mais 5 que entram, são 16. Não é a nossa equipe que joga em conjunto e que ganha ou perde juntos. E nós ganhamos ou perdemos desta forma. E quando nós achamos que estamos com as coisas já dominadas, não é o normal do Atlético. Isso não vai acontecer. Algumas coisas eu pretendo fazer já para definir algumas situações para o futuro, para que as pessoas saibam como é que vão se comportar de uma forma que a gente tenha atuações melhores no conjunto, no total, para conseguir vencer. Felipão, boa noite. Vinícius Scorsin, da Rádio Cap. São 2 perguntas a respeito, principalmente do intervalo. Se te surpreendeu de alguma forma o Antônio Oliveira ter voltado sem nenhuma alteração, só mudando taticamente o time dele? E qual foi a conversa no intervalo? A gente sabe que normalmente quando um time fica com 1 a menos, eles acabam se fechando um pouco mais. Qual foi o papo no intervalo para o Atlético tentar voltar no segundo tempo e conseguir marcar o 3º gol? O normal. O que a gente vai pensar que o adversário vai fazer, que nós não fizemos no jogo do Figueirense? 4-4-1, foi o que eles fizeram. Pronto. E a nossa conversa foi nesse sentido, mostrar a eles que com 10 jogadores a gente empatou com o Figueirense. Então, com 10 jogadores, o adversário poderia ter posicionamentos muito bons e fazer com que nós corrêssemos perigo em algumas bolas. Entregamos uma jogada infantil para eles no segundo gol e tomamos o gol. Então, cometemos algumas faltas laterais, que era o que o nosso adversário precisava, não era para ser cometida, mas como eu disse, a gente estava acelerado, porque a ideia de ser segundo, terceiro no Campeonato Brasileiro faz com que a gente tome atitudes que nós não vamos ser. Então, para com isso.
Hoje, por exemplo, os que estavam na nossa frente, Atlético perdeu, Corinthians perdeu, Flamengo perdeu. Então, só nós que não podemos empatar, não podemos ver. E como eu disse, não é o maior time do Brasil. Esqueça, é um time competitivo, tem que saber que é competitivo e para fazer isso em competição tem que saber jogar. Quando não se sabe jogar, se dá a oportunidade ao adversário. Não soubemos jogar hoje um a mais, não trabalhamos a bola, não viramos o jogo e erramos alguns lances infantis que a gente passa 300 vezes por treino avisando para não fazer. Quando é feito, o que resta para mim é observar e fazer uma troca de jogadores, porque daí vamos ver se dá mais resultado. Felipão, boa noite. Aqui, Thiago, do Globo Esporte. Sim, Thiago. Felipão, eu queria saber o quão aliviado o senhor está por ter, talvez pela primeira vez, em mais de uma semana de intervalo entre um jogo e outro. O próximo jogo é só no dia 27, né? Contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Não, o que nós fizemos essa semana foi trabalhar bastante a parte física e a parte de recuperação, porque nós vínhamos jogando domingo, quarto domingo, 2, 3 campeonatos, e essa semana a gente teve para recuperar e para acrescentar algumas características dessa equipe que nós íamos jogar, que sabíamos. E, pelo jeito, nós não mudamos duas jogadas que precisávamos mudar e sofremos com isso. E agora, nesta semana que temos pela frente, vamos trabalhar de novo para ver se corrigimos alguns posicionamentos ou alguns detalhes de bolas para ter um jogo melhor contra o Santos. Felipão, boa noite. Robson, Rádio Transamérica. O senhor começou falando ali na primeira resposta que esse time conseguiu com o senhor coisas espetaculares, né? Não preciso nem elencar o que significa uma final de Libertadores, mas não é o melhor time do Brasil. O senhor sentiu certo deslumbramento em alguns jogadores desde a classificação para a final da Libertadores? Vai ser um desafio controlar esse tipo de coisa. Queria saber se o Pedro Henrique, da maneira que ele saiu hoje, se preocupa o senhor para o jogo lá de Guayaquil. Preocupava. Mas agora, depois que suturou, que a gente viu bem o pé ali, provavelmente ele tem essa recuperação abreviada para 7, 8, 10 dias, porque o menino no que aconteceu o lance não teve intenção nenhuma e parece-me que foi mais o corte do que a torção. Se isso for o corte, a gente não está preocupado. Agora vamos esperar 2 ou 3 dias para ver o que pode acontecer, inchar e coisa e tal. Vamos ver o que o departamento vai. Acho eu, pela experiência, que não vai ter problema para os próximos. Vai ter problema nos próximos 6, 7 dias para recuperar normal. Depois vai recuperar tranquilo, parece-me. Deslumbramento, eu acho que é de todos nós, da cidade de Curitiba. Nós chegamos a uma final. Todo mundo, juntos, chegaram à final da Libertadores. Mas nós sabemos o que temos na mão e nossos jogadores devem saber o quanto é difícil, o quanto tem que lutar e o quanto tem que fazer de diferente para ser superior. Porque se não for, se fizer o simples, o normal, o equilibrado igual aos outros, nós não vamos ser superiores em jogo nenhum. Obrigada.